Fala pessoal, tudo bom? Dessa vez um vídeo um pouco mais técnico no canal. Aqui eu vou ensinar vocês como que eu analiso as minhas ações em 4 passos. Eu indico que você fique até o final do vídeo, porque depois de eu ter passado todos os indicadores que eu analiso, eu vou fazer com você na prática uma análise que eu fiz, não tem tanto tempo, eu vou repetir hoje, uma análise para quando eu escolhi comprar uma das ações que eu tenho na minha carteira, tá bom? Então vamos junto, fica comigo até o final que eu vou te mostrar hoje como analisar suas ações assim como eu faço. Acho que vai ficar bem legal para você começar nesse mundo sabendo um pouco mais como é que funciona os indicadores. Pessoal, antes de tudo, quero deixar bem claro que aqui não tem indicação de uma ação a comprar, tá? Eu estou mostrando para vocês a forma que eu faço e é dessa forma que eu tenho feito há algum tempo e eu acho que é uma forma que ajuda, pode ajudar você a tomar sua própria decisão na compra das suas ações, na compra de outros, na análise de outros papéis. Então acho que pode ser bem interessante para você adotar essa tática que eu faço para ajudar a entender melhor como é que funciona uma empresa, a saber como é que ela está na saúde financeira dela com relação ao endividamento, se o preço dela está justo ou não. Então, pessoal, não custa nada lembrar vocês que esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, porque eu tive que montar uma planilha aqui que eu já tinha feito anteriormente, então montei essa planilha para mostrar para vocês a última tomada de decisão que eu tive referente à compra de uma ação minha. Então eu queria pedir muito para vocês a curtida aqui embaixo para ajudar o canal, que você compartilhe com seus amigos que querem aprender a investir de forma melhor e que também se inscreva no canal para sempre que eu coloque conteúdos novos, que eu quero colocar cada vez mais conteúdo técnico te ensinando em questão de análise, etc, que o YouTube te avise. Ou seja, ó, lá no Fundamento Investidor tem um vídeo bom para você, ó, acabou de sair. Então, por favor, se puder se inscrever aqui no canal, te agradeço. Nesse vídeo eu vou usar 9 indicadores ao todo, sendo eles indicadores para saber se o preço está justo ou não, saber se a rentabilidade está boa, saber sobre o crescimento da empresa e saber sobre o endividamento da empresa. Eu acho que são os 4 pilares bem interessantes para você analisar, para você ter um raio-x da empresa e saber se ela está tendo uma boa desenvoltura no mercado, se ela está sendo paga muito caro pelo valor que ela é e saber se você consegue ainda fazer um bom negócio na compra desse papel. Lembrando que é a forma que eu faço as minhas análises para comprar para minha carteira. Bom, o primeiro indicador que eu vou dividir com vocês é com relação ao valor intrínseco. Um dos grandes pensadores da parte de análise fundamentalistas e investimento de longo prazo foi o Benjamin Graham. Possivelmente vocês conhecem ele, quem gosta de investimento, principalmente quem gosta de análise fundamentalista, possivelmente já leu Investidor Inteligente, ou pelo menos conhece quem é o Benjamin Graham. E ele passa essa importância dessa análise do valor intrínseco, digamos que é saber o quanto de fato valeria o valor desse papel, né? Quanto que seria no máximo o preço desse papel, o valor justo desse papel a ser comprado. Então existem milhões de fórmulas, vou botar aqui no vídeo a fórmula que eu uso, que é uma fórmula bem simples, você vai estar usando o valor patrimonial e o lucro por ação, tá? E dentro disso você vai fazer uma conta bem básica para você saber o valor, digamos, o valor justo do preço daquela ação. O outro indicador seria a margem de segurança, ou seja, você sabe quanto que está a cotação, você sabe quanto que está o valor intrínseco, ou seja, você sabe quanto que, em tese, deveria estar o valor daquela cotação. Então, você sabendo essa diferença, você consegue ter uma proporção de se a ação está mais barata ou se a ação ela vai estar mais cara. Então, você saberia, em tese, qual que é a sua margem de segurança. Digamos, fazendo uma analogia que você quer levar uma sacola para fazer compras no supermercado e você sabe que você vai voltar com 5 quilos de carne. Você vai levar uma sacola que aguenta 5 quilos de carne ou você vai priorizar levar aquela sacola que ela aguenta 10 quilos, no caso de carne, de compra, enfim. Provavelmente você vai levar de 10 quilos porque ela tem uma margem de segurança melhor. Você não tem, talvez, a ideia de, no meio do caminho, uma sacola romper porque você levou exatamente a sacola que supriria a carga que você vai estar carregando do supermercado até a sua casa. Então, digamos que de forma análoga, fazendo uma analogia, seria realmente a comparação de um preço da ação, saber se ela está ou não dentro do preço que ela deveria estar sendo cobrada. Um outro indicador que a gente vai utilizar também aqui é o P dividido por VPA. No caso, seria o preço da ação dividido pelo valor patrimonial individual ali da ação, né? Então, digamos que
é a análise de quanto que o mercado está pagando em referência ao valor patrimonial líquido da empresa. Então, ali você vai saber exatamente se o mercado está pagando a mais ou a menos do que a empresa de fato tem de patrimônio líquido. E o último, para a parte de preço, seria referente ao P sobre L. No caso, é o preço da ação sobre o lucro que ela dá. Tá? Então, em tese, você saberia ali em quantos anos você demoraria para ter a devolução, né, digamos assim, do valor investido em forma de lucro. Ou seja, vamos dizer que uma empresa que você comprou a R$10, ela está dando lucro de R$1 por ano. E lucro, mas em outros vídeos a gente vai ver de que forma uma ação pode te dar o lucro. Mas digamos que ela está dando lucro de R$1 por ano. Então, o seu indicador ali, no caso, você saberia que em 10 anos, aquela empresa te devolveria o valor investido por você em forma de lucro. Então, esse é um indicador também bem legal de se estar olhando para você fazer a sua análise referente ao preço, para ver se está ou não de forma justa. Para a parte de rentabilidade, a gente vai focar em 3: ROI, ROIC e margem líquida. O ROI, digamos assim, é quanto que a empresa consegue gerar de lucro, né, no caso de caixa, a partir do dinheiro do investidor, digamos assim. É quanto que ela consegue gerar a partir do patrimônio líquido dela. O ROIC, na verdade, ele vai juntar o seu patrimônio, o patrimônio líquido da empresa somado ao dos investidores, dos empréstimos, na verdade, de dinheiro de terceiro. Então, o ROI, ele vai ser quanto que a empresa consegue dar de retorno em cima do patrimônio líquido, do patrimônio dos investidores. E o ROIC é quanto que a empresa consegue dar de retorno em cima de dinheiro de terceiro, dinheiro todo da empresa, ou seja, do patrimônio dos investidores, mas também da parte do dinheiro de terceiros, da parte de empréstimos que ela tem e etc. Com relação à margem líquida, no caso, o lucro líquido sobre a receita líquida vai mostrar quanto que a empresa consegue gerar de lucro a partir da receita líquida que entra nela, ou seja, qual percentual dali é de fato o lucro dentro da receita líquida que está entrando na empresa. Então, esses 3 indicadores são bastante importantes para uma análise de rentabilidade da empresa. Claro que vai ter outros também, mas aqui nesse vídeo a gente vai priorizar falar sobre esses 9. Se você quiser mais conhecimento, vai ter mais vídeos aqui sobre os outros indicadores também, mas para esse vídeo específico a gente vai focar nesses 9 indicadores. Agora vamos falar um pouco sobre o crescimento da empresa. Para efeito de crescimento a gente vai olhar um indicador. Claro que tem diversos outros, mas eu vou priorizar e olhar com você um indicador. A gente vai ver o crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Se você verificar, por exemplo, no site Fundamentos, você tem fácil acesso a esse indicador, você vai saber exatamente quanto que a empresa teve de crescimento nos últimos 5 anos. Então, esse indicador é bem interessante para você ver se a empresa está andando, digamos, como a gente fala, andando de lado, se ela está de fato tendo uma crescente ou se ela não está crescendo, na verdade ela pode estar reduzindo seus lucros, reduzindo seus resultados. Então, esse é um indicador bastante importante para você ter em mente, até porque a nossa ideia aqui é mostrar para você um investimento de longo prazo. Então, você investir em longo prazo numa empresa que ela não tem crescimento não é uma coisa interessante. Você imagina que você vai olhar lá esse indicador e ele está a menos 20%. Então, se você pensar no longo prazo, pode ser uma empresa não tão interessante para você investir, porque se ela teve menos 20% de crescimento nos últimos 5 anos e a gente está querendo investir para futuro, para longo prazo, então pode ser que lá na frente ela não venha ter um bom resultado para o acionista, no caso, para você. Para efeito de endividamento, vai ter vários indicadores, claro, mas a gente vai olhar um principalmente, a gente vai olhar a liquidez corrente. De maneira bem simples, a explicação, digamos, que seria, vamos dizer que eu tenho uma pastelaria. Seria quanto que eu tenho para entrar de dinheiro nos próximos 12 meses, pelo quanto que eu tenho para sair de dinheiro nos próximos 12 meses. Digamos que eu tenha um contrato somando meus contratos para os próximos 12 meses, eu tenho a previsão de entrar 24 mil. E eu tenho previsto de saída, de compra de material, disso, de aquilo, 12 mil. Então, 24 sobre 12, eu tenho 2%, eu tenho 2, na verdade, né? Ou seja, eu tenho o dobro do valor para entrar do que tem para sair. Então, isso é bem interessante. Se você verificar uma empresa com uma liquidez corrente abaixo de 1, quer dizer que ela tem, em perspectiva, ela tem nos próximos 12 meses, a probabilidade de sair, a probabilidade não, na verdade, ela vai sair mais do que vai entrar. Então, ela depende de fazer novos negócios, digamos que ela não está num conforto no sentido de planejamento. Ou seja, pode ser que
no final das contas, se aquilo ali se mantiver, não mudar em nenhum aspecto, em nenhum momento, a probabilidade é sair mais do que tem para entrar. Isso pode ser bem negativo para a empresa, isso aí pode no futuro tornar dívida para a empresa, diminuir o lucro dela, enfim. Então isso é bem legal de se ter de olho, que é bem interessante uma liquidez corrente acima no mínimo de 1. Que aí você sabe que se ela tiver 1, o que tem previsto para sair é o que tem previsto para entrar. Então, no mínimo, a empresa está no equilíbrio. Então, é sempre ideal que ela seja maior do que 1. Bom, agora que a gente deu essa rápida passada por esses indicadores, eu vou com vocês para o computador, vou ficar no cantinho aqui da tela, e vou com vocês para o computador agora para pegar 9 ações para fazer a análise da forma que eu faço e da forma que eu fiz para tomar minha decisão há pouco tempo atrás, para mostrar para vocês como que eu coloco na prática essa teoria que eu passei para vocês. Pessoal, vamos agora para a prática, tá? Eu selecionei essas 9 ações aqui por serem ações de comércio. Então, se eu clicar em qualquer uma dessas aqui, ela está com o hiperlink que vai jogar diretamente lá para o site Fundamentos, tá? Então, você consegue ver pelo próprio site Fundamentos que são ações do setor de comércio. Ou seja, se eu clicar aqui, vocês vão ver que são essas ações. Eu tirei as que estão negativadas, com lucro negativo. Então, para facilitar um pouco a nossa análise aqui, todas essas aqui eu tirei, tá? Davi, quer dizer que não são boas empresas? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que para a questão que a gente está analisando aqui, para o que eu quero fomentar para vocês e ajudar vocês com relação à análise de vocês, essa análise aqui, essas empresas aqui com lucro negativo, elas não vão entrar, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, que eu acho que é uma forma que a ação fala por si só, certo? Claro que você tem que ter a sua análise de tomada de decisão, mas dessa forma aqui a própria ação ela se demonstra. Então eu gosto de dividir por score, ou seja, eu gosto de dividir por ouro, prata e bronze. Então de cada indicador aqui, eu preciso saber qual que é o melhor, qual que é o pior e no final o estudo me dá um resultante, tá certo? Então eu vou andar um pouquinho mais rápido nessa parte aqui, você vai ver que eu vou setar aqui qual que é o melhor, qual que é o pior, iniciando por aqui. Mas por que você não inicia no valor intrínseco? Porque não existe melhor valor intrínseco. Ou seja, se eu estou analisando, por exemplo, a empresa A e a empresa B, não existe isso de a empresa B ter um valor intrínseco melhor do que a empresa A. Não. O valor intrínseco, na verdade, é para você saber se a empresa, quanto que a empresa em tese valeria, quanto que ela de fato vale, digamos assim, qual que é o valor justo a se pagar pelo preço, né, da ação. Então não existe melhor. A Magazine Luiza, por ser 7, não quer dizer que ela é melhor do que a Arezzo, por exemplo, que é 18. Então essa parte daqui a gente usa para análise, mas essa parte daqui fica fora dessa análise. Então a gente analisa, na verdade, esses 8 índices, 8 indicadores, na verdade, tá? Então vamos lá. Para a parte de margem de segurança, quanto maior a margem de segurança, em tese, melhor. Ou seja, como eu dei o exemplo da sacola de mercado, se você tem uma sacola de mercado que você pode carregar 10 quilos, mas fica melhor para ela, né? Você usar ela se você precisa carregar 5 do que usar uma de 5 para carregar esses mesmos 5 quilos. Porque senão você vai ter uma margem de 1 para 1, digamos assim. Então é uma sacola que você sabe que aguenta exatamente aquele peso. Então se exceder por algum motivo, o movimento que você fez mudou e alterou ali, forçou um pouco mais, a sacola tende a ceder. Então aqui no caso, quanto maior a margem de segurança, em tese, melhor, tá? Então esse aqui seria o primeiro lugar, correto? Vamos fazer todas para o primeiro, depois todos para o segundo, todos para o terceiro, que eu acho que dessa forma se torna mais fácil. Eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui, que vocês vão ver que eu vou fazer tudo isso aqui se tornar qual é o melhor, qual que é o segundo melhor e qual que é o terceiro melhor. Então, fazendo dessa forma, a gente vai chegar a esse resultado aqui. Ou seja, as duas maiores score ficariam sendo essas duas, tá? Então, o que você olharia a partir disso? Quer dizer que as duas melhores são essas? Não, não necessariamente. Quer dizer que as duas que melhor pontuaram em alguns quesitos, nesses quesitos que a gente indicou, esses indicadores, são essas duas. Só que dentro disso eu gosto de olhar
alguns fatores da ação. Então vamos clicar aqui que a gente vai entrar direto no site da Fundamentos. Você pode ver que é uma empresa que ela começou aqui, ó, 2019. Então digamos que é uma empresa recente, entendeu? Então é uma empresa recente, com uma crescente de 2,3% ao ano, independente de ter outros fatores interessantes, uma empresa recente ainda. Por mais que seja uma empresa consolidada, a gente conhece, CIA, etc. É uma empresa recente ainda no mercado, é uma empresa que não dá para sentir muito bem ainda como que ela vai performar para frente. Pelo menos na minha análise eu uso dessa forma, não estou indicando que você analise desse mesmo jeito. Então essa empresa aqui no caso eu não olharia. Davi, mas isso não pode perder diversas oportunidades? Por exemplo, quando começou o Magazine Luiza, você poderia ter comprado ela a R$1, por exemplo. Isso não poderia ser uma ótima oportunidade? Pode sim ser de fato uma ótima oportunidade, mas requer uma análise mais rebuscada. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, mais vale você pegar a empresa já um pouco mais consolidada, que você já entenda que ela tem um histórico na bolsa, que ela já tem um histórico de participação, seus indicadores de ação de maior tempo, que você a partir disso você consegue fazer uma análise mais qualificada e um pouco mais segura para longo prazo. Então vamos aqui para a segunda. Vamos abrir aqui a segunda pelo fundamento também. Fundamento, o site. Bom, essa empresa aqui você vê que ela tem um volume médio de negociação muito baixo. Ou seja, ela tem a baixa liquidez. Pode acontecer de eu precisar vender essa ação e não ter quem compre. Então, quando uma empresa tem um volume médio muito baixo dessa forma, eu não me sinto confortável em negociar. Independente dela já ser uma empresa um pouco mais antiga, etc., eu não me sinto confortável por conta do volume. Então, tendo volume muito baixo, eu também prefiro não levar em consideração. Então, a gente tem o resultado aqui dessas empresas. O que eu faço? Reanaliso. Boto elas aqui para baixo e puxo a análise novamente. Ok? Então, vou pegar esses indicadores aqui, que eles estão automatizados aqui por fórmula. Vou pegar novamente a questão de título. Vou deixar tudo em branco novamente, zerar tudo de novo e fazer de novo a questão do score, porque essas empresas, para performar de forma melhor, algumas ficaram em primeiro lugar, segundo lugar, etc. Então a gente precisa ver novamente quais empresas vão ficar aqui no score como as melhores devido a esses indicadores, esse método de análise dos indicadores. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para cima, aqui embaixo, e a gente já retorna. Bom, vamos agora, voltando aqui para a análise, já fizemos a primeira parte, vamos fazer a segunda. Essa aqui teve uma baixa performance também no resultado. Se a gente pegar aqui a questão da Centauro e a gente olhar, é o mesmo caso lá de cima. A Centauro também é uma empresa recente, uma empresa que deixa eu fechar aqui essas abas. É uma empresa recente na Bolsa de Valores, é uma empresa que não tem um resultado tão prolongado assim. A gente não tem uma base de dados tão ampla dela, do funcionamento dela no mercado da Bolsa de Valores. Então vamos também tirar essa empresa e reanalisar as empresas residuais embaixo, fazendo a mesma questão de pontuação. Então a gente já volta. Bom, limpando novamente, a gente chega a esse resultado tendo essas duas como últimas colocadas. Então a gente vai tirar também essas duas. Magazine Luiza, apesar de ser uma excelente empresa, você vê aqui que ela tem, né, na verdade, o crescimento anual dos últimos 5 anos, 23%. Você precisa de uma análise um pouco mais ampla para fazer a verificação dela, porque você vê que ela tem a margem de segurança mais baixa, etc. Ela está com uma cotação bem esticada, mas é um excelente player. Então, depende de você, da sua análise, você verificar o que é mais importante para você, referente a crescimento, etc. Porque você vê que a Magazine Luiza ela tem tido um crescimento muito bom, mas é igual a gente fala para a questão de investimento, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Pode ser que a Magazine Luiza continue tendo essa crescente bem positiva, como pode ser que não. Então, como ela tem um preço muito esticado, querendo ou não, você está assumindo um risco de estar comprando ela. Então, para esse efeito aqui, para essa análise aqui, eu vou tirar ela também, mas aí cabe muito do investidor
fazer a própria análise. Bom, aqui a gente chega às últimas 3 ações. Eu sempre gosto de chegar na minha análise finalizando com as últimas 3 ações, tá? Então a gente veria aqui pelo score que a melhor seria essa. A gente pode dar uma olhada no fundamentos, conhecer melhor os outros fundamentos da empresa, os outros indicadores. De fato, é uma empresa bastante interessante. No entanto, quando chega nesse final aqui, nessa última base, eu foco muito na rentabilidade, certo? Então, na rentabilidade, nesse caso aqui, o valor, conforme eu expliquei anteriormente, que a empresa consegue gerar a partir do dinheiro de terceiros, a partir do dinheiro do investidor, é bem proveitoso na minha análise para Arezzo. Então, no caso aqui, nessa análise que eu fiz, eu comprei Arezzo. Por quê? Ela tem o melhor ROIC, ok? Ela ficou em segundo lugar na melhor margem líquida e no crescimento dos últimos 5 anos ela ficou em primeiro também. Então, nessa análise específica que eu fiz na época, eu comprei Arezzo, porque na minha análise foi a de melhor desenvoltura. Novamente eu digo, isso aqui não é uma indicação, eu não indico que você compre Arezzo, eu indico que você aprenda a fazer investimento, então aprenda a analisar uma ação e etc. É por isso que eu estou ensinando você aqui a forma, uma ferramenta que eu uso para de forma simples, fazer uma análise de uma ação. Claro que não é essa a melhor forma, a única forma, a pior forma. Essa é uma forma, esse é o método. Então, o ideal é você ver o quanto mais a quantidade de indicadores sempre, saber como é que funciona a empresa, como é que está o cenário político do país, como é que está a governança corporativa da empresa. Isso é legal de se ver também se os próprios a própria diretoria da empresa, ela compra a ação da própria empresa, ela tem a ação da própria empresa, que isso é legal de se ver, que a diretoria confia que a empresa deles funciona. Então, para esse caso aqui específico, a gente finaliza essa questão de análise aqui, mas eu quero que você aprenda mais e mais. Então, posteriormente, eu vou colocar outros vídeos sobre análise de ação, explicando melhor quais são esses pontos, esses indicadores que a gente viu, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais calma. Aqui eu quis mostrar só uma maneira prática que eu faço a análise das minhas ações e mostrar para vocês como que eu faço até o final, pegando na prática como é que funciona essa análise para mim. Não estou indicando que você faça nenhuma compra com base nessa minha análise, ok? Então, muito obrigado pela atenção no seu vídeo. Peço o seu like aqui, a sua curtida, que você se inscreva, me ajude a que esse canal chegue a mais pessoas, para mais pessoas conseguirem aprenderem e se tornarem qualificados no mercado financeiro. E vamos todos ser um dia tubarão, deixar de ser sardinha. Mais à frente vocês vão entender o que é essa diferença entre tubarão e sardinha. Então, lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas de qualquer forma, pela minha tomada de decisão na época, eu quis ver o cenário da Arezzo, como que teria sido se eu pegasse a Arezzo lá em 2011, o que eu teria de resultado. Então, eu fiz para vocês essa simulação aqui, que aqui eu demonstro quais foram as cotações de Arezzo no início do ano, ou seja, final de 2011, início do ano 2012, 13, 14, 15 até 2020. Na verdade, essa cotação aqui é a próxima cotação atual. Então, não teria tanta diferença assim. Se a gente pegar, por exemplo, a Arezzo, a gente consegue ver a cotação atual pelo próprio site Fundamentos ou pelo seu home broker. Então, você vê aqui que a cotação atual está 41,54. Aqui está 41,71, então caiu um pouco. Mas, de qualquer forma, essa seria a performance, a variação referente ao ano anterior, a variação em relação à variação de custo, né, de preço da cotação, em relação a 2011 e 2020. Ok? Na verdade, aqui seria essa variação, seria de R$25. E aqui, no caso, se eu tivesse comprado 600 papéis em 2011, eu teria esse valor. E se eu tivesse comprado 600 papéis em 2020, eu teria agora esse valor aqui, certo? Então, isso aqui, tirando também a questão de dividendos, etc., porque
não contemplei aqui a questão dos dividendos, mas também tiveram dividendos, se eu não me engano, de 2011 até agora, com essa quantidade de papel, teria somado aproximadamente 5 mil dividendos, algo do tipo, de 3 a 5 mil de dividendos também. Então, isso é uma análise legal de se fazer, você pegar, depois de você ter uma tomada de decisão, você pegar o cenário, um período do cenário do papel que você escolheu e verificar como é que foi o comportamento nessa época. Lembrando sempre que o comportamento passado não vai te garantir o comportamento do futuro, mas é sempre legal você ver como que essa ação performou até o momento da sua compra.